Aproveitando a reserva de mercado de tecnologia, lei que existia no Brasil ali nos anos 80, 12 empreendedores, o Laércio Cosentino e o Ernesto Abercorn, criaram a Microsiga, empresa que no futuro se transformaria na TOTVS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um vídeo onde a gente vai falar aqui sobre as grandes empresas brasileiras que fazem parte da nossa bolsa, e eu adoro ter a oportunidade de, nesse vídeo, contar essas histórias aqui, porque termina que a gente aproxima o investidor médio brasileiro da nossa bolsa, das nossas empresas, para que ele entenda que não tem nada tão distante assim, é algo que muitas vezes está até no cotidiano dele e ele não faz ideia disso. Mas antes da gente começar o nosso vídeo propriamente dito, eu queria pedir, como eu sempre peço a você, que está curtindo aqui o conteúdo do nosso canal, que deixe seu like, curta o nosso vídeo, deixe também seu comentário. Aproveite aí para, de repente, pedir para eu fazer uma análise aqui de uma empresa de sua preferência, que você tem curiosidade em conhecer. Faça elogios, críticas, sugestões, perguntas, tire suas dúvidas, enfim. O espaço dos comentários é um espaço para vocês. E também não deixe de compartilhar. Compartilha no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo dos clientes, enfim. Vamos fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. E agora, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, tá vacilando. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui tem vídeo toda terça, toda quinta. E além disso, de segunda a sexta-feira, a gente tem aqui o Bom Dia Trader, para a gente começar o dia sempre bem informado. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, hoje a gente vai tratar da TOTVS. A TOTVS hoje, a gente está falando aqui em julho de 2023, para você que está aí no futuro assistindo esse vídeo, a TOTVS hoje, em julho de 2023, é a segunda empresa mais recomendada nas carteiras recomendadas das corretoras aqui no Brasil. Só perde hoje para a Vale. A Vale, de repente, a gente faz um vídeo mais na frente contando a história da Vale também. Mas hoje, a TOTVS, que é a empresa da nossa análise, como eu disse, é a segunda empresa com mais recomendações de carteiras recomendadas. Então, a maior parte dos investidores brasileiros hoje que acompanham as carteiras recomendadas, com certeza tem TOTVS ali no seu portfólio. A TOTVS, como eu falei, veio ali no momento que foi fundada em 1983, por esses dois empreendedores, o Laércio e o Ernesto. Começou com o nome de Microsiga, foi uma empresa que foi tendo a oportunidade de crescer, já que com a reserva de mercado, que era uma lei que proibia a chegada de equipamentos, de software, toda a parte de tecnologia que era desenvolvida lá fora tinha restrições para chegar aqui no Brasil. Então eles aproveitaram para desenvolver aqui mesmo software que pudesse atender a necessidade, a demanda. Naquele momento a informática estava tendo assim o seu primeiro boom aqui no mercado brasileiro, e eles foram atender justamente os clientes corporativos, pequenos e médios negócios, com os seus produtos. A partir daí, eles tiveram a oportunidade de também fazer a abertura de capital e, através de processos de fusões e aquisições, adquiriram ali para o seu portfólio grandes empresas, se tornando de fato hoje a maior empresa de tecnologia no Brasil, uma das 25 maiores marcas, uma das 25 marcas mais valorizadas também aqui do nosso mercado, e também uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Então a gente vai para a tela agora, como a gente sempre faz, para ver um pouquinho ali do site da TOTVS. Vamos ver também ali no Status Invest os indicadores e números da empresa, e por fim a gente vai lá para o gráfico para poder fazer uma análise e ver se tem ou se não tem oportunidade de entrada na TOTVS agora, nesse momento, tá certo? Então vamos lá, acompanha aí que esses números são bem interessantes. Vamos nessa. Bom, pessoal, então vamos lá. Já estamos aqui no site da TOTVS, Vamos olhar então aqui, dar uma olhadinha no site da empresa. Vamos também, aqui como a gente faz, sempre olhando aqui algumas coisas dos indicadores fundamentalistas também da TOTVS, como a gente faz com toda empresa. Depois a gente dá uma passadinha no gráfico. O mercado, inclusive, está aberto hoje. Hoje eu estou gravando aqui no dia 13, por volta das 11h20 da manhã, então a gente vai conseguir acompanhar a empresa aqui, a ação, sendo negociada aqui ao vivo. Tá certo? Então vamos lá. Importante lembrar aqui, como eu já falei, a TOTVS, ela se declara aí como a maior empresa de tecnologia do Brasil. Aqui está o site, como eu disse, tem algumas coisas aqui importantes. Ainda não conhece a TOTVS TechFin, que é parte de tecnologia para as fintechs. Então aqui é bem comercial, tem alguns cases. Aqui ela fala de alguns produtos que ela desenvolve, as áreas que ela desenvolve, então para
produtos de ERP, para o RH, CRM, BI, né, o Business Intelligence, e-commerce, o Fluig, que é uma plataforma em nuvem para desenvolvedores, do Techfin, como já falou, inteligência artificial. Aqui tem alguns setores em que ela atua, né, com esses sistemas que ela tem, então, para o agro, logística, manufatura, distribuição, varejo, prestadores de serviço, educacional, hotelaria, construção, saúde, jurídico, serviços financeiros. Então, como eu disse, aqui tem algumas coisas importantes, né? Então, um líder no setor no Brasil para a área de pequenas e médias empresas. Né? 25ª marca mais valiosa também aqui no Brasil, principalmente o B2B é muito forte, e alto investimento em P&D. Guarda essa informação, a questão do alto investimento em P&D, porque isso a gente vai ver o impacto que isso tem lá nos dados fundamentalistas. Né? Então, aqui segue o site, é bem comercial, né? Aqui fala um pouco do histórico, né? E o principal aqui, a empresa ela foi criada lá em 1993, também como eu já citei na primeira parte, e é uma empresa que veio crescendo basicamente em função de desenvolver produtos de tecnologia para segmentos que não tinham esse atendimento naquele momento lá, início da década de 80, assim, praticamente não existia nada, era tudo mato alto no setor de tecnologia, principalmente no Brasil, até por conta da questão da reserva de mercado. Então, é uma coisa interessante que ela era a antiga Microsiga, uma empresa realmente muito famosa no mercado brasileiro de tecnologia naquela época. E a partir daí ela foi se transformando, se aproveitou muito bem dessa questão da reserva de mercado e foi galgando ali degraus importantes, principalmente também através da parte de aquisições. Né? Aqui já tem a parte da central de resultados. Importante dizer, tem uma área aqui, deixa eu ver se consigo ver, que aqui, ó, nessa parte do site, fala o histórico de aquisições. Então, como eu disse, a empresa cresceu muito através das aquisições, então dá para ver aqui, acompanhar todo esse histórico de aquisições da TOTVS. Né? Então, aqui, como sempre mostrei para vocês, uma área de relacionamento com investidores, onde você consegue encontrar toda a parte de dados financeiros, balança, aqui tem release, as demonstrações financeiras, né? Tem a apresentação de resultados das videoconferências e o áudio dessas videoconferências. Então, se você quer ser um acionista da empresa, quer acompanhar ali a divulgação dos dados, dos resultados, e você não tem tempo de acompanhar ao vivo, fica sempre gravado aqui, você pode inclusive botar ali no carro e vai ouvindo quando você tiver tempo. Então, está aqui a área de relacionamento com o investidor da TOTVS. Vamos agora, então, aqui para a parte dos números, né, dos dados dela. Então, TOTVS, o ticker dela é TOTVS3, né, TOTS3. O valor atual da ação, que nem é, na verdade, o de agora, no exato momento. Né? Nesse momento, ela está sendo negociada aqui a 3,30,20. Mas, voltando, depois a gente vai passar lá. Aqui é o fechamento de ontem, se eu não estou enganado. Mínima das últimas 52 semanas, que é aquela métrica que a gente utiliza para fazer em um período de um ano. No mínimo, ela bateu em um ano em 23,16, nesse mês 29,62, que seria o fechamento de ontem, e a máxima das 52 semanas 33,39, a máxima no mês 30,83. Dividend yield é uma empresa que não paga tantos dividendos assim, e isso tem a ver com a questão do alto investimento em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, é 1,04%, ou seja, ao ano na média ela paga o equivalente a 1,04% do valor da ação em dividendos. A valorização nos últimos 12 meses é uma ação que, apesar dela não entregar em dividendos, ela tem entrega em valorização. Quem investiu em TOTVS nos últimos 12 meses teve uma valorização patrimonial de 27,89%. Aqui a gente tem um histórico aqui da ação nos últimos 5 anos, né? Aqui a pancada da pandemia que todo mundo levou, a ação ela se recuperou relativamente rápido, então ela sai aqui de 19 de fevereiro, ela volta a esse patamar em 7 de agosto, então foi um período ali bem médio, razoável, de todas as empresas que tiveram a recuperação mais rápida. Depois disso, ela chegou a alcançar um pico aqui de 39,35, ela teve até uma nova emissão
mais ou menos aí nesse período, e depois, lógico, correções normais de mercado. Ela teve também, em função de algumas aquisições, isso sempre abala ali, como abala o caixa da empresa, abala também o sentimento do investidor, mas é uma empresa que vem já negociando num range bastante razoável há algum tempo. Dito isso, nós temos aqui indicadores fundamentalistas da empresa que é importante sempre a gente falar. Né? O dividend yield eu já falei, já expliquei também do que se trata. Um indicador que eu sempre falo aqui é o VPA, que é o valor patrimonial de cada ação, né? Que valor patrimonial de uma ação, e o que vem a ser isso, a gente sabe qual é o patrimônio total da empresa, né? O valor financeiro do patrimônio da empresa. Se você pegar esse valor do patrimônio da empresa e dividir pelo número de ações, a gente vai ter ali exatamente quanto cada ação representa desse patrimônio. Então, hoje, R$ 6,98. Então, se você compra uma ação, isso equivale a 6,98 do patrimônio. Aí tem o PVP. Né? Lembrando, o que é o PVP? É uma relação entre quantas vezes o valor patrimonial está negociado no preço da ação. Ou seja, se você comprar uma ação hoje, você está levando 4,26 vezes o valor patrimonial da empresa. Lembrando que eu sempre digo isso aqui, o PVP é exatamente o indicador que vai fazer a gente entender se uma ação ela é cara ou não. Todas as vezes que uma ação é negociada acima de 1, do valor 1, significa que ela está sendo negociada por um valor acima do seu valor patrimonial. Toda vez que ela está abaixo de 1, ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Então, todas as vezes que você encontrar uma ação que tenha um PVP abaixo de 1, mas é uma empresa realmente de valor, é ali uma excelente oportunidade de negócio. Estou dizendo com isso que a TOTVS não é uma oportunidade de negócio, uma boa oportunidade de negócio, não estou dizendo isso, até porque o PVP dela é relativamente baixo. A gente viu o da VEG sendo negociado a mais de 10 vezes esse PVP. Mas é importante a gente sempre se atentar a isso. O LPA, que é o lucro por ação. Aqui a gente também vê o impacto do grau de investimento em pesquisa e desenvolvimento. O lucro por ação hoje representa 0,83, ou seja, as margens, o lucro da empresa equivale hoje a 0,83, né, 83% do valor que é negociado de cada ação. Para finalizar aqui essa parte dos indicadores, a gente consegue ver aqui um indicador que eu sempre falo, né? Sempre trago aqui a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. É negativo. Sempre que a gente tem aqui uma dívida líquida negativa, isso indica que a empresa ela é financeiramente saudável também, certo? Seguindo adiante, nós temos aqui o DRE. É até importante a gente falar aqui do DRE, já que a gente falou. A gente acabou de ver ali que o preço por lucro ele estava negativo, não quer dizer necessariamente que a empresa seja uma empresa que opere no prejuízo. E aqui a gente consegue ver isso. E mais uma vez, com esse gráfico aqui, a gente consegue ver justamente o impacto do investimento em pesquisa e desenvolvimento. A gente está vendo aqui, ó, que a empresa que, para cima, aqui a gente tem a parte da receita líquida, embaixo os custos, e aqui, nessa linhazinha vermelha, a gente tem o lucro líquido da empresa. Então, a gente percebe que o lucro pode não ser extraordinário, mas em função justamente da necessidade de investir em pesquisa e desenvolvimento, a relação entre a receita líquida, né, da empresa e o seu lucro líquido, ele é bem mais estreito. Aqui a gente consegue ver também num gráfico que a empresa, apesar de ter situações onde ela não consegue entregar um lucro extraordinário, ela não opera no prejuízo. De 2009 para cá a gente consegue observar, ó, aqui a gente teve um período de crescimento, nesse momento aqui a gente consegue inclusive ver naquele histórico de aquisições que houve uma queima muito grande de caixa da TOTVS com aquisições, mesmo aqui em 2018, que foi bem pequenininho, ela entregou um lucro líquido de 60 milhões, e a partir daí ela começou a entregar margens bastante positivas. Aqui a gente tem o payout, lembrando mais uma vez, payout é a relação entre o lucro da empresa e o que é efetivamente distribuído para os investidores. Então aqui a gente tem aqui, em 2019 pagou 50, na média do que a gente viu das últimas ações, já que em 2020 também na faixa dos 50, em 2021 isso já caiu, importante lembrar que aqui a gente já estava dentro do período de pandemia, a empresa ela
teve estreitamento, como todas as empresas, dos seus resultados. Né? Em 2022 pagou 37,70, melhorou um pouquinho. Esse ano ela ainda não fez nenhuma distribuição. Aqui a gente tem a estrutura aqui patrimonial da empresa. Então, a empresa é uma empresa que tem um patrimônio líquido de 4 bilhões 306 milhões 57 mil. Ela tem um total de 10 bilhões em ativos e ela tem um valor de mercado bem superior ali ao seu patrimônio líquido. Ela tem um valor de mercado da ordem de 18,3 bilhões de reais. Então, aqui uma excelente empresa. Aqui nós temos, por fim, um retrato aqui da estrutura societária. LCEH são as iniciais lá dos fundadores, né? Ela detém hoje um fundo que tem essa participação, uma SA, né? É uma holding que tem participação da TOTVS e pertence justamente aos fundadores, detém 13%. A gente tem aqui um private equity que detém hoje 6%, fundo de pensão do Canadá 5,3%, a BlackRock detém 5% também, e aqui o Laércio, na pessoa física, ele detém 0,92%, e esse HG Centapua FIA é um fundo que também pertence aos fundadores e detém 0,02%, com 2,5% de ações em tesouraria. Por fim, vamos aqui para o gráfico para dar uma olhadinha, né? Como eu falei, a gente está com o mercado aberto nesse momento, são 11 horas e 34 agora. Para ser aqui os principais suportes e resistências, e muito bacana que a gente consegue ver aqui agora, justamente a ação operando numa região de resistência. A gente consegue observar aqui. Vamos focar nesse ponto aqui do gráfico. Eu tracei essas linhas de tendências aqui, uma linha de tendência de alta, que ela começa aqui mais ou menos ali no dia 9 de maio, mas nos últimos dias, do dia 3 de julho para cá, a gente observa a formação de um triângulo, e eu tracei propositalmente aqui essa linha de resistência, porque como ontem ficou muito próximo ali da questão do afunilamento desse triângulo simétrico, nós poderíamos ter esse rompimento hoje, ou se a gente tivesse uma amplitude maior nessa cotação, e foi exatamente o que aconteceu. Ele rompeu aqui a linha de cima do triângulo e veio bater exatamente na resistência. É importante entender que rompendo essa resistência aqui seria tecnicamente um ponto de entrada, saindo ali do 30,43 seria o preço de entrada, indo buscar 31,28 seria um ponto bastante técnico, bem interessante aí para um trade em TOTVS. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos voltar lá, então, para deixar aqui a tela, deixar o gráfico para a gente poder finalizar esse nosso vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí, porque são dados bem importantes. Vamos lá, então. E aí, gostaram? Excelente, né? TOTVS, de fato, uma excelente empresa, é uma empresa de tecnologia, uma empresa que mesmo vocês viram ali nos números, né, precisando investir muito, entrega para o seu investidor um resultado fantástico, mais de 27% nos últimos 12 meses, é uma rentabilidade que a gente não costuma ver por aí. Apesar de que a gente tem visto aí, as empresas que a gente tem trazido aqui são sempre empresas de qualidade, mas a gente consegue perceber que é um excelente projeto, que deu muito, muito certo aqui no Brasil, e uma empresa em pleno crescimento o tempo todo, né? Desde 1983, ou seja, 40 anos, a empresa não para de crescer, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de, mais uma vez, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever se não for inscrito, tá bom? Um abraço a todos, excelentes negócios, e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.